A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, estou retornando para dar continuidade no tema A Fé na Pessoa Certa. Hoje falaremos sobre a fé de Davi. 1 Samuel, no capítulo 23, nos versículos 16 ao 18, a Bíblia nos fala assim a respeito de Davi. Então se levantou Jonathan, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque. E fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Versículo 18. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonathan voltou para a sua casa. Então aqui, amados, queridos e queridas, há uma aliança entre Jonathan, filho de Saul, e Davi, aonde eu quero falar a respeito da fé de Davi. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o conforto de Deus na vida de Davi. Jonathan, filho de Saul, foi ter com Davi. Ele foi se encontrar com Davi no bosque. E o confortou. Esse conforto foi da parte de Deus. Sim, ele levou o conforto da parte de Deus, demonstrando a importância nesse gesto de Jonathan, demonstra uma grande importância da comunhão e o apoio espiritual. Davi estava sendo perseguido e Jonathan foi encontrá-lo e levou o conforto de Deus. Meu irmão, minha irmã, devemos buscar conforto. Devemos buscar conforto e força de Deus em nossas vidas. Especialmente em momentos de dificuldades e desafio. Essa era o momento de dificuldade e desafio de Davi. Jonathan foi até ele e levou esse conforto. Levou essa força de Deus a seu amigo. Conforte-se em Deus, querido. Conforte-se em Deus. Como Davi teve esse conforto. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a confiança em Deus da parte de Davi. Jonathan disse a Davi o seguinte, que Deus o faria reinar sobre Israel, demonstrando a confiança em Deus e na sua promessa. Deus tinha prometido a Davi, Deus ungiu Davi, e Jonathan estava levando essa confiança de Deus na vida dele. Essa é a fé de Davi. Ele tinha fé que Deus começou a obra e ia terminar. Assim como nós temos uma obra aqui nessa terra, Deus começa e Deus termina na minha e tua vida, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça disso. Queridos, queridas, devemos confiar em Deus e na sua promessa. Não tenha dúvida disso. Confie na promessa de Deus, sabendo que Ele tem um plano. Sim, Ele tem um plano para nossas vidas. E que Ele é fiel em cumprir essas promessas. Eu creio, tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, você que me vê e me ouve, tem essa certeza. Assim como eu, você tem. Então creia que Ele tem um plano na minha e na sua vida.
terceiro lugar, meu amado irmão, minha amada irmã, quero falar sobre a aliança de amizade. Jonathan e Davi fizeram uma aliança, um com o outro, sim, perante o Senhor. Então, essa aliança nós temos que ter com o Senhor, nós temos que nos aliançar ao Senhor. Essa fé de Davi, ela tem que estar em nós também. Então essa aliança que Jonathan e Davi fizeram perante o Senhor, demonstrando e demonstra a importância da amizade e da lealdade de cada um. Coisa linda. Então eles fizeram aquela aliança, né, e ficaram amigos, ao ponto de um ser leal com o outro. Meu irmão, minha irmã, eu afirmo, devemos cultivar, sim, cultivar amizades. Devemos cultivar amizades, amizades que sejam baseadas na fé. Sim, amizades baseadas na fé. E, muito mais, na lealdade. Fé e lealdade caminhando junto na amizade. E que nos ajudem a crescer espiritualmente. Perceba, a amizade, ela tem que ser baseada na fé, tendo lealdade e que nos ajude a crescer espiritualmente. Eu concluo falando sobre a fé de Davi da seguinte maneira. A fé de Davi é um exemplo inspirador para nós hoje. A fé dele tem que ser. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. A fé que Davi tinha no Deus ontem continua hoje, porque é o mesmo Deus. Então tem que ser inspirador para mim e você hoje. Finalizo. Devemos buscar, queridos e queridas irmãs, ter uma fé como a dele. Sim, ter uma fé como Davi. Confiando em Deus, buscando o conforto. Buscando o conforto e a força dele. Cultivando amizades. Sim, cultive amizades baseadas na fé e na lealdade. Que sejam baseadas na fé e na lealdade. Cultive amizades. Vamos ter essa mesma fé de Davi. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus continua abençoando a sua casa, a sua família e os planos de Deus na sua vida. Creia na fé de Davi. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima. Fique na paz.